Atos 22, versículo 1 diz: Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande voz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão lhe designou para que conheças a sua verdade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Amém, irmãos? Até aqui. Meus amados, na nossa sequência, semana passada falamos a maneira como o apóstolo Paulo chegou até Jerusalém. Nós comentamos aqui, todos nós juntos, falamos sobre
o desejo que o apóstolo Paulo tinha para chegar em Jerusalém. Eu comentei com os irmãos sobre a determinação do apóstolo Paulo, sobre a importância dos seus amigos. Os amigos do apóstolo Paulo, eles tentavam a todo custo impedir que o apóstolo Paulo fosse a Jerusalém, porque eles ouviram também do Espírito Santo que o que esperava o apóstolo Paulo em Jerusalém eram açoites e prisões. E nós aprendemos aqui, irmãos, que a maneira como o Espírito Santo falou foi por meio de profecias, né? Algumas profecias foram proferidas naquele momento. Mas nós vimos que o apóstolo Paulo não desistiu, ele foi. E ele foi como crente. Ele procurou, irmãos, um lugar onde se adorava a Deus, para adorar a Deus, para orar, até ser retirado dali. E eu comentei com os irmãos sobre a cegueira das pessoas que se dizem de Deus, mas não buscam Deus. Falei para os irmãos que a semente dessas pessoas, o fruto dessas pessoas, é o ódio e uma série de sentimentos que nos afastam de Deus. Eu disse até aos irmãos, cuidado, irmãos, se você está ouvindo alguma coisa, se relacionando com alguém, participando de algo que traz ao seu coração o ódio e uma série de sentimentos que nos afastam de Deus, então se afaste disso, porque isso não provém de Deus. Eu disse, cuidado com as aparentes boas amizades, que no lugar de nos aproximar de Deus, nos afastam. Por exemplo, tenha muito cuidado com pessoas que lhe procuram para falar mal de outra. Porque essas pessoas, elas lhe afastam de Deus, na verdade. Ela não só cria contenda entre você e os irmãos, como também lhe afasta de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. E eu falei sobre os judeus. Se eles eram simpatizantes e seguidores da lei, eles deveriam, na verdade, pregar o que a lei pregava, aproximar as pessoas de Deus. Mas, no entanto, eram pessoas que parece que tinham amor à lei de Deus da boca para fora, porque incitavam a todo instante a ira contra o servo de Deus que pregava o reino de Deus. Se você analisar isso aqui, era isso que acontecia. Os judeus da Ásia, eles perseguiram o apóstolo Paulo de determinados lugares, até agora em Jerusalém, para criar contenda contra o apóstolo Paulo. Agora, os motivos nós já aprendemos aqui quais foram. Quem vivia de idolatria, quando a palavra de Deus chega, a idolatria cai por terra. E as pessoas começaram a ficar com raiva. Lembra lá quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, que as pessoas viviam de produzir ídolos de barro, de madeira, não é? Para diante dos Efésios, para que ela fosse adorada. E o apóstolo Paulo chegou pregando Jesus Cristo e se levantaram contra ele, dizendo, nosso negócio vai falir, porque esse homem aí está falando de Jesus. É interessante, irmãos, que quando Jesus chega, os interesses pessoais caem por terra, porque agora importa os interesses de Jesus na nossa vida, importa o reino de Deus, a missão de Cristo, que nós temos por obrigação dar continuidade. Me diga uma coisa, se vocês não conhecem, eu conheço várias pessoas, inclusive nessa igreja, que se converteram a Cristo depois que começaram a ler a Bíblia Sagrada. Começaram a dizer assim, não, é verdade, o que eu estava fazendo até hoje está errado, porque a Bíblia manda fazer assim, e até hoje eu aprendi assim. Ora, irmãos, tinha irmãos na nossa igreja que foram nos consultar para perguntar se não era pecado ler a Bíblia toda. Porque a vida inteira aprendeu que se lesse a Bíblia toda ia ficar louco. Não foi só uma pessoa não, foi uns 10. Parece, não é uma coisa assim, é terrível, mas é verdade, irmãos. Tudo isso, quando o reino de Deus chega, cai por terra. Você imagina, se o homem que vende milho para fazer canjica, não é? Vendia mais milho na época de São João para os crentes, ele vai à falência agora, depois do que eu disse, eu quero acreditar. Porque ninguém vai mais comprar milho aí para fazer canjica nessa época. Não, criatura. Venda milho depois eu compro, mas agora na época de São João, não vou comer, porque eu não sou participante de idolatria. Se o homem que vendia madeira, agora na época do São João, ganhava muito dinheiro vendendo madeira para crente fazer fogueira, para ficar pulando de um lado para o outro, agora ele vai à falência, porque os crentes não vão mais comprar.
porque eles entenderam que crente não participa dessas coisas. O foco do crente é o reino de Deus, a tempo e a fora de tempo. Você observa, irmãos, o seguinte, final de ano é complicado. Final de ano ainda tem pessoas que querem se vestir de branco e pular 7 ondas. Não, irmãos, não. O crente que é crente passa o final do ano aonde? Na casa de Deus, de joelho, na presença de Deus. Agradecendo a Deus pelo ano que passou e pedindo misericórdia pelo ano que chegou. Mas não é verdade, irmãos? E você observa que o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo por causa disso. Porque o apóstolo Paulo estava ensinando as pessoas a andar no caminho certo. E pense numa coisa que levanta a ira, que suscita a ira, é quando nós pregamos o caminho certo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. Pense num tipo de pregação que eu não gosto. Irmão Samuel, eu sou pentecostal, irmão Jolei. Vocês todos sabem disso, eu sou pentecostal mesmo. E dou liberdade ao Espírito Santo. E não venha querer discutir a Bíblia comigo, porque eu sei o que estou falando. E eu digo isso porque às vezes a pessoa vê a gente animado na igreja e diz, não sabe nada de Bíblia, vem para cima, não é? Vai lá, vai para cima do Daniel Berg, quando ele andava pregando e disse que ele não sabia da Bíblia, não viu uma coisa? Não é verdade, irmão? O pastor William Joseph Seymour, lá nos Estados Unidos, a história diz que ele ficava do lado de fora da sala de aula, porque ele não podia entrar porque era negro. Né? Na época da segregação racial, mas era capaz de repetir com riqueza de detalhe o que foi falado na aula inteira. Diga que esse homem não é inteligente. Agora, eu não gosto daquele tipo, vou dar um exemplo para vocês, aquele tipo de pregação que intima a pessoa. Por exemplo, eu estou aqui ensinando, irmão João, a Bíblia, de repente eu vou lá, você sabia disso, Eduardo? Sabia ou não sabia? Não tem os engraçados que vêm pregar na nossa igreja que tem essa mania? De ir lá em cima da pessoa, não é? Ó, irmão, Jesus vai voltar para levar a igreja. Você está preparado ou não está? Tá ou não está? Tá ou não está? Diga aí, tá ou não está? Irmão, me bata logo, tira o sapato, meta na minha cabeça. E eu fico preocupado, porque, irmãos, o valor de uma alma é muito alto. É muito alto. O irmão chega ali e canta um hino. Não é, irmão? Domingo a menina cantaram, o hino ali, enche-me, não sei o quê. Depois do culto vieram chorar. Pastor, ele cantou errado. Eu disse, não, a glória de Deus desceu. Mas porque o homem foi em cima da gente, enche-me nada. É porque a igreja dele é fria. Lá não se prega santidade como a gente prega aqui. Ele não sabe o valor que tem uma alma. Sabe por que o apóstolo Paulo estava sofrendo? Porque ele pregava o valor de uma alma. Ele valorizava as pessoas. Sabe por que os judeus tinham raiva do apóstolo Paulo? Porque ele conduzia os gentios até o templo. E por causa disso eles diziam que o templo estava sendo profanado. Porque os gentios, os gregos, estavam entrando lá no templo dos judeus. Aí por causa disso o apóstolo Paulo era perseguido. Mas irmãos, olha a lição que a gente precisa ter, irmãos. Aquele menino é precioso para Jesus. Aquele irmão também, aquela irmã também. Né? Se houver alguma coisa neles que precisa ser melhorado, a palavra de Deus, o Espírito Santo, por meio da palavra, ele vai moldar, ele vai transformar, né, irmão? Ele vai transformar, vai conduzir o vaso imperfeito a um vaso de honra. Mas, pastor, se ele insiste no erro, foi para isso que Deus constituiu pastores e líderes. Porque como pastor eu vou chegar lá e vou dizer, ó, meu irmão, você está exagerando aqui. O líder, uma pessoa mais antiga, mais experiente na fé, vai chegar lá e vai aconselhar. Agora, se você prestar atenção, o apóstolo Paulo ele não saiu do foco de uma maneira que, porque quando prenderam ele podia ter dito assim, ó, ter usado a sua dupla cidadania já de cara. Vocês estão tudo errado, cala a boca, que eu falo o idioma de vocês não podem bater em mim sem julgamento. Mas antes de tudo, o apóstolo Paulo ele deu testemunho do encontro que ele teve com Cristo. Eu quero mostrar a vocês os dois extremos, que é o seguinte, eu já ouvi várias pessoas chamarem assim, baterem em pessoas que estudam. Desde a minha infância eu escuto isso na igreja, não é de hoje, não é daqui dessa igreja. Eu já escuto pessoas que nunca leram a Bíblia falar mal de quem lê. Ah, é porque tem um anel no dedo. E o que é que tem ter um anel no dedo? É algum pecado? Não é? É algum pecado você fazer um curso lá no SECOM, como você fez? Não é, meu irmão.
Agora, é algum pecado do apóstolo Paulo nesse discurso aqui? Nós vamos ver, na verdade, vamos ver depois, a outra parte eu vou falar junto com o capítulo 23. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele demonstra que ele tinha conhecimento. Espera aí, como é que vocês vão açoitar um romano sem que eu seja condenado? E aí o tribuno vai lá e diz assim, não, então espera aí, diz que ele treme. E diz, eu paguei muito para ser romano, e você? Não, eu sou filho, eu sou de cidadania romana, eu sou natural. Então, vocês percebem que o apóstolo Paulo, ele tinha conhecimentos. A questão é que o apóstolo Paulo, ele priorizava o reino. Aí é onde está o segredo, irmãos. Nós não pregamos aqui, na verdade, porque, irmãos, nós pertencemos a uma linhagem especial. Não. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Há um momento de eu, como pastor da igreja, pregar, mas há um momento de um irmão que não é pastor da igreja chegar aqui e testemunhar e falar algo da parte de Deus, e o que ele falar é edificar a igreja também. Qual é o segredo disso, irmãos? É porque nós vamos dar prioridade às coisas do céu no nosso discurso. Lembra que eu falei semana passada, irmãos? Pare de dar notícia ruim. Pare de falar coisa ruim quando alguém disser, a minha avó morreu com 106 anos. Os irmãos sabem, estão testemunho da época que eu viajei lá. Na época que tive a notícia que ela estava muito doente. A minha avó, eu chamava ela, eu e meus irmãos, carinhosamente de tadinha. Com o tempo ela parou de fazer aquilo. Dizia, ela, tadinha da minha avó. Não era? Ô, tadinha, como é que está a senhora? Porque minha avó dizia assim, vó, como é que está a senhora? Ela dizia, estou melhor um pouquinho, meu filho. Estou melhor um pouquinho, vó. E esse pouquinho nunca fica boa. A senhora está boa aí, mulher? Sabe da vida de todo mundo, anda o mundo todinho. E vive dizendo que está doente. Aí ela diz, não, só você mesmo. Para não entender o que eu estou passando. A senhora está sentindo dor nas pernas? Não. Está sentindo dor na cabeça? Não. Está sentindo algum mal-estar? Não. E por que a senhora não está bem? Por isso que a gente chamava ela de tadinha. Né? Nunca completou, travou nos 65 anos. 90 anos de idade, ele dizia, volta completando quantos anos? 65. Não. Ela dizia, meu filho, a idade é minha. Então é 65. Tá bom, vamos comemorar, cantar parabéns pelos 65 anos. Né, irmãos? É interessante. Aí eu disse, irmão, pare de falar notícia ruim. Servo de Deus fala coisa boa, fala do reino. Se você olhar o capítulo 21, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele fez sinal com as mãos, e o povo fez silêncio, e ele começou a falar em língua hebraica, na língua deles, dizendo o seguinte, varões, irmãos e pais, ouvi, aí ele diz, ouvi agora a minha defesa perante vós. Aí a Bíblia diz, entre parênteses, ou seja, não é ninguém falando, é algo que aconteceu. Aí diz, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Aí ele começa a dar o seu testemunho de fé. Preste atenção o que é que o apóstolo Paulo começa a falar. Ele não podia lançar em rosto todo o seu conhecimento, não podia lançar em rosto já o direito daquela época, dizer, vocês estão tudo errado. Mas ele começou a falar o seu testemunho de fé. Irmão, o que edifica a nossa vida é nós testemunharmos acerca de Cristo. Eu posso contar a história mais bonita aqui. Uma vez um irmão contou uma história que não era bonita. Ele disse assim, ele contou um testemunho daqueles que é difícil a gente acreditar. Mas a gente não desacredita porque a experiência é individual. Mas ele disse assim, irmão, quando eu não era crente, eu dizia que os crentes eram como um bando de cavalos rinchando quando falavam língua estranha. Aí ele disse, Thaís, eu lembro desse testemunho. Aí ele disse assim, aí quando Deus me batizou no Espírito Santo, foi numa vigília que eu fui, perto de um curral, aí eu peguei, quando Deus me tomou assim, encheu do Espírito Santo, tinha uma cela de um cavalo pendurado, eu me meti dentro da cela e seu irmão contando, foi eu não, o irmão contando. Aí ele disse, aí eu comecei a pular, falar língua estranha com a cela nas costas. Aí ele disse que Deus falou com ele, aí você chamava os crentes de cavalo, olha quem está aparecendo. Eu não vou dizer que é mentira do irmão, mas eu tenho um testemunho que eu não conto, que eu precisava ver para poder contar, né? Mas é a experiência que ele teve, tudo bem, o homem cavalo. Mas você presta atenção, irmãos, que isso não edifica ninguém.
essa história, o máximo que vai acontecer é arrancar a risada de alguém, não é? Fazer os irmãos vão rir. Agora, quando eu me detenho a falar de Cristo, irmãos, as coisas mudam, o ambiente se transforma. Quando nós falamos de Cristo é interessante, porque ninguém pode fazer as coisas que só Cristo faz. Preste atenção que ele começa a dizer: quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso da Sicília. Aí ele diz: mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Aí ele começa a falar o seu testemunho. Sabe quem era eu? Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e mantendo em prisões tanto homens como mulheres. E ele começa a dizer: sabe como foi que eu saí daqui? Eu saí daqui com cartas para trazer aprisionado pessoas para cá, para ir a Damasco caçar pessoas que serviam a Deus, que estavam se convertendo a Cristo, para trazer essas pessoas para cá, para sofrerem. Mas sabe o que aconteceu no caminho? Ele começa a contar o seu testemunho de vida, irmãos. Ele diz: eu tive um encontro com Cristo, eu vi uma luz. Por causa daquela luz que ele viu, ele ficou cego. Eu já vi pessoas dizendo que Jesus tocou com a mão nos olhos do apóstolo Paulo e cegou ele. Não, irmão, foi o resplendor da glória de Deus que apareceu para Paulo naquele dia. Está na Bíblia, está escrito. E por causa do resplendor daquela luz, ele ficou sem enxergar. Ele teve um encontro com Cristo tão grande que até a sua visão ele perdeu. Ele viu uma luz tão grande na sua vida. Você observa que ele foi obrigado a sua vista ser apagada para as coisas desse mundo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, não é isso que acontece na nossa vida. A nossa vista se cega, irmão, para as coisas desse mundo. E agora nós só vemos o resplendor da luz. Mas você observa que o apóstolo Paulo, ele começa a testemunhar do seu encontro que ele teve com Cristo. Deixa eu perguntar aos irmãos aqui hoje, porque convém perguntar dentro do contexto dessa palavra. Todos nós que aqui estamos, irmãos, tivemos um encontro verdadeiro com Cristo? Não precisa você responder. Nós tivemos um encontro com Cristo. Agora eu vou falar algumas coisas de quem tem um encontro com Cristo. Porque se a gente analisar a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não passou 10 anos para se libertar das coisas que ele fazia para ser crente, não. Irmãos, olhe bem para mim. Sejam sinceros. É porque as pessoas não pregam mais a Bíblia como ela é. Mas a Bíblia diz: o que está em Cristo, nova criatura é. Não diz? Ou seja, quando a Bíblia diz que o que está em Cristo, nova criatura é, significa que há um elo divisor, há um divisor de águas. Ou seja, nova criatura é, parou, cessou, o que era não é mais, agora é outra coisa. Aí diz: as coisas velhas passaram, e tudo, você observa, irmão, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, é porque mudou de uma hora para outra. Teve um encontro com Cristo, mudou. Porque assim, o Evangelho, ele é um Evangelho da manha de uma certa maneira, não é? O Evangelho que se ensina fora da Bíblia Sagrada, que é aquele Evangelho que diz assim: meu filhinho bonitinho, não precisa você deixar o cigarro agora, não precisa deixar os palavrões, não, deixa que Deus vai moldando sua vida, deixa que Deus vai mudando você aos poucos, vai mudando suas vestes aos poucos. Oh, não, irmão, aceitou Jesus, é uma nova criatura. Vocês já viram assim uma coisa interessante, ó? Vocês já viram a oração que Jesus ensinou? Vocês já prestaram atenção a ela, parte a parte? Já prestaram atenção a ela? Por exemplo, quando Jesus diz assim, ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Ele não diz assim: Senhor, nos livra de ser tentado. Ele não diz isso, ele diz: não nos deixe cair em tentação. Ou seja, indiretamente ele está dizendo que nós vamos ser tentados. Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito ao deserto, e a Bíblia diz, para ser tentado. E lá o inimigo tentou ele.
Mas qual é o diferencial de Cristo? É que ele não caiu em tentação. Não é interessante a Bíblia? Jesus foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Aí o mesmo pedido ele fez a Deus pela gente. Ele diz assim, não, que a gente não caísse em tentação. Por que nós não podemos cair em tentação, irmãos? Porque agora nós pertencemos a Cristo. Quem pertence a Cristo é uma nova criatura. Veja que ensino maravilhoso esse. Irmão, assim, quando você chegar perto do erro, vamos supor que o erro é essa flor aqui, estranha. O erro, vou chegando perto do erro, aí eu vou lembrar dessa palavra, dizer, não vou cair em tentação, erro. Fica aí, não é? Vou me abster, inclusive, da aparência do mal. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Então o apóstolo Paulo, ele fala como ele se converteu. Você observa que a partir daquele momento que ele teve um encontro com Cristo, ele passou a andar de outra maneira. Por isso que eu perguntei, irmão, nós tivemos um encontro com Cristo? Se nós tivemos um encontro com Cristo, nós temos a obrigação de andar de outra maneira, de caminhar, de dar outro rumo na nossa vida. Não pode existir, irmão, não pode. A gente não pode buscar argumento para pecar. Uma vez alguém chegou para mim, irmão Vanderlei, e disse assim, pastor Mário, o senhor sabia que o adultério está na Bíblia? Aí eu digo, mas eu pensei comigo, sangue de Cristo tem poder, me livra, Senhor, me dá sabedoria para eu não cair nessa armadilha. Porque não pode, algo que contraria a santidade de Deus está na Bíblia para nós crentes que somos novas criaturas praticarmos. Não existe isso, irmão. Não há exceção na Bíblia Sagrada. Ou eu sou santo ou não sou. Ou eu sou salvo ou não sou. Ou eu tive um encontro com Cristo ou não tive um encontro com Cristo. Mas pastor, tem que ter calma com determinado grupo de pessoas. Eu sei, criatura. Eu acabei de dizer. A irmã estava ali cantando, alguém não gostou, mas não tem direito de dizer que gostou. Ela está fazendo para Deus. Eu sei o que precisa ser melhorado. Agora é o seguinte, irmãos, eu não sou Deus, eu sou servo de Deus. Eu não tenho direito de limpar o sangue de Cristo sobre a vida de ninguém. Até porque ninguém consegue tirar o sangue de Cristo que verteu sobre a cruz do Calvário por nós. Preste atenção, o apóstolo Paulo ele começa a dizer, o sacerdote é testemunha, o conselho de anciãos é testemunha, que eu saí daqui com cartas para ir a Damasco fazer o mal. Todos vocês são testemunhas. Você observa que o apóstolo Paulo, ele não teve medo de se posicionar quanto à sua conversão. Irmãos, nós estamos conseguindo nos posicionarmos como crente? Por exemplo, o que é que eu vou fazer? Irmão Elimar, você imagina eu chegar perto de alguém dizer assim, é verdade que tu é crente agora? Com aquele risinho do mundo, né? É verdade, meu Everaldo, que tu agora é crente, se converteu? Aí já disseram isso comigo. Ei, Maricete, é verdade que tu é crente? Aí eu olhei assim, com um ar de decepção para aquela pessoa, né? Digo, infelizmente vou ter que decepcioná-lo. Aí eu disse, sou crente, por quê? Qual é o problema? Não, porque... Qual é o problema? Não, aí tu agora vai dar dinheiro ao pastor. Vamos lá para a igreja para tu ver como é lá. Se a gente vai para lá dar dinheiro ao pastor. Vamos lá para a igreja sentir a glória de Deus para tu se converter também. Quem é crente, segundo ponto, não pode ter vergonha de dizer que é crente. É crente, meu irmão, em Jesus. Dá testemunho de Cristo, é servo de Deus. Isso não desonra ninguém, meu irmão. Antes, se você for um crente exemplar, as pessoas vão lhe respeitar pelo que você é. Eu falei aqui que uma vez no carnaval estava jogando farinha quando eu passei. Quando eu cheguei no meio da farinhada, disseram, para de jogar farinha, porque agora está passando um servo de Deus que vai carregando a palavra de Deus. Os descrentes disseram. Os descrentes. Eu estava ali varrendo a calçada outro dia, e junto uma poça de lama ali perto da lombada, né? E os carros quando passam, às vezes a lama entra aqui na igreja com tudo. Eu estava varrendo a calçada e eu vi um carro que parou, freou, e ele não pôde desviar para lá, mas ele freou, até que os carros que iam do outro lado passassem aqui, ali, varrendo aquela calçada. E ele pegou, acelerou, e os carros buzinando atrás,
ele saiu pelo outro lado e eu ouvi quando ele disse à mulher dele: a gente não pode jogar lama no pastor. Não é interessante isso, irmãos? Porque nós não podemos negar, irmãos, que nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não, ele começou a fazer um discurso. Olha, eu cheguei lá em Damasco quase ao meio-dia, de repente, olha que coisa maravilhosa, irmão, me rodeou uma luz do céu. Nós passamos por experiências semelhantes. Me diga uma coisa, se eu perguntar, não responda não, meu Everaldo, porque agora não dá tempo, porque o senhor fala. Mas se eu disser assim, meu Everaldo, como foi a sua conversão? Ele vai dar um testemunho, assim como todos nós poderíamos dar. Gelson, como foi sua conversão? Gelson chegaria, eu estava mal, eu estava assim, eu estava ali. De repente a luz chegou. Pronto, agora eu sou crente. Vai ou não vai testemunhar isso? O apóstolo Paulo disse, era quase meio-dia. Aí eu tive um resplendor, me rodeou, uma luz do céu. Aí ele começa a dizer, caí por terra. Uma voz começou a tocar o coração dele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele começa, irmãos, a contar o seu testemunho. Ele começa a mostrar, irmão, que a conversão dele foi algo consciente. Ele aceitou Jesus. Você sabia que tem pessoas que convivem 50 anos na igreja e não se convertem? Sabia disso, irmãos? Tem pessoas há 50 anos na igreja que não são convertidos. Mas em nome de Jesus, irmãos, sabe para que serve o culto de ensino? Para a gente abrir a boca e dizer, irmãos, nós precisamos de um encontro verdadeiro com Cristo. Se você não teve ainda, essa é a noite de você se encontrar com Cristo. De você dizer, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Irmão, eu estava conversando com uma pessoa que tem alguns distúrbios mentais, mas uma pessoa consciente. Em alguns momentos tem esses distúrbios. E eu disse assim, eu estava explicando para essa pessoa o que é o Espírito Santo, que ela disse que não sabia, que tinha dúvidas sobre acreditar ou não nessa história do Espírito Santo. E eu estava explicando. E sabe o que ela me falou? Ela disse assim, pastor, sabe qual é a minha decepção com o mundo? É porque o mundo vive de mentira. Para você viver no mundo, você tem que mentir. Aí eu disse, não, você não tem necessariamente que mentir. Ela disse, tem, pastor. Eu sou vendedor, eu vendo um produto que faz mal para a saúde. Mas quando alguém vem comprar para mim e diz assim, esse energético aí é bom, aí eu sou obrigado a dizer, olha, esse é o melhor energético que existe. Esse é o melhor que existe. Compre porque você vai se dar bem. Pense numa coisa que vai lhe fazer bem, esse negócio você vai comprar. Vai restaurar suas forças. Ela diz, pastor, eu sei que aquilo faz mal. Mas é só um exemplo que eu estou dando. Ela diz, o mundo vive de mentira. Sabe por que, irmão, o mundo se choca com a nossa conversão? É porque o mundo não está acostumado a ver a verdade, irmãos. E só há verdade onde há Cristo. Aleluia. É ou não é, irmão? Então é só a verdade onde há Cristo. Para as pessoas ímpias, aquele negócio faz bem, mas para o crente não precisa entender de química, o crente não precisa entender de física, de biologia, mas quando mostra uma latinha daquele troço, ele diz, não tenho parte com isso não. Eu sou crente em Jesus. Eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, e eu sei que isso aí não é bom. Pronto, vai fazer mal para o corpo. O mundo se escandaliza conosco por causa disso, irmãos. Mas como é bom andar no caminho da verdade. Como é bom, irmão, ter certeza da nossa salvação. O apóstolo Paulo, ele começa a contar, ele respondeu, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Irmão, a gente persegue Jesus hoje em dia, de alguma maneira. Algumas pessoas perseguem. Eu acho que os que estão aqui, não. Os que perseguem não vêm ao culto de ensino. Por sinal, talvez nem se converteram ainda. Mas você observa, não estou dizendo que quem não veio está em pecado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem não segue, quem acusa a Cristo, persegue a Cristo, não gosta da igreja. Pronto. Vou falar assim, para os irmãos não pensar que é os irmãos que não vieram ao culto. Não é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, vamos ensinar, vamos encontrar exemplos aqui de perseguir Cristo nos dias de hoje. Eu sei o que agrada a Cristo. Todos nós sabemos o que agrada a Cristo.
E por sinal, nem precisa ser crente para saber o que agrada a Cristo. Nem precisa ser crente. Tem determinadas coisas que as pessoas praticam, que as pessoas que no mundo que nunca nem entraram na igreja nossa, dizem assim, mas você é crente fazendo um negócio desse? Não é verdade? Então nem precisa ser crente para saber o que agrada a Deus. Mas me diga uma coisa, uma vez eu sabendo, irmão, por exemplo, vamos tocar num assunto polêmico, música, Maicon, pense num assunto polêmico, qual o ritmo ideal para ser tocado na igreja? Se a gente passa o microfone na hora dessa, dá até briga, não é? Mas a gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada, não é verdade, irmãos? Vamos lá, o que agrada a Deus? Se eu sei o tipo de hino, por sinal que agrada a Deus, não é nem simplesmente uma música, é uma música que é cantada para reverenciar uma autoridade ou um símbolo, é o qual nós chamamos de hino. Hino de louvores a Deus. O que agrada a Deus? Eu tenho certeza que se eu cantar, quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei, Jesus chamar. Eu tenho certeza que isso vai agradar a Deus. Eu tenho certeza que dizer, irmãos, aqui está o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, começar a cantar isso, eu sei que isso vai agradar a Deus. O que agrada a Deus está aqui. E por que eu que sei o que agrada a Deus, insisto em cantar aquilo que não agrada a Deus? Quando eu faço isso, você percebe, eu estou acusando Cristo. Eu estou perseguindo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. Tem pessoas, irmãos, pegando cartas para perseguir Cristo. Entoando hinos que não agradam a Deus. Proferindo palavras que não agradam a Deus. Mas você sabe o que agrada? Sabe. E quando você profere o que não agrada, você na verdade está perseguindo a Cristo. Você está afrontando a Cristo. Você sabe o que é certo, mas você insiste em fazer o que é errado. É verdade, eu sei tudo como deve ser a minha vida, mas eu vou insistir um pouquinho no erro. Perseguidor de Cristo precisa ter um encontro com o resplendor da glória de Cristo, para entender o que verdadeiramente é ter um encontro com Jesus. Veja que palavra bonita, irmãos. Nós vamos analisar aqui. Jesus, ele diz, Saulo andava com cartas para matar o povo de Deus. Cuidado, irmãos, porque esses perseguidores, eles não têm parte com o reino de Deus. Não tem parte. O que você acha, Gelson, de uma pessoa que vem aqui, prega, escuta a igreja glorificar a Deus, escuta as irmãs que oram, que pagam preço na oração, se levantar e falar línguas estranhas, e depois esse sujeito, depois que prega, vai para uma noite no mundo se prostituir, como se Deus que ele pregou não existisse. É um perseguidor de Cristo. E essas pessoas, irmãos, precisam ter um encontro com Cristo para deixar de serem perseguidores de Cristo. Veja como a palavra ela vai se revelando. O apóstolo Paulo ele vai dizendo, irmãos, eu fiquei cego alguns dias, porque aquelas pessoas que estavam comigo e viram também aquela luz se atemorizaram muito, mas não ouviram. Foi um encontro pessoal. Jesus, nós temos que ter experiências pessoais com Cristo. Nós aceitamos Cristo, agora vamos ter experiências pessoais. Eduardo, eu lhe separei, Deus falando com você, para você ser um pregador do Evangelho, um vaso de honra, um homem que quando abrir a boca, as pessoas tenham certeza que vão ouvir algo da parte de Deus. Irmã Helena, eu lhe chamei para que quando você chegasse aqui, por meio do louvor que a senhora canta, como a senhora disse outro dia, irmãos, eu vou cantar fora do tom, mas foi Deus que mandou cantar, pronto. E cantou e a glória de Deus caiu. Aí Deus, como se Deus dissesse, eu lhe chamei para isso, para você. Ninguém sabe, ninguém ouviu o que Deus falou com você, mas Deus falou com você para você ser luz. E nós vamos ver, irmãos, tudo isso aqui escrito na palavra de Deus. Levanta, vai a Damasco. O apóstolo Paulo começa a seguir os mandamentos, a ser obediente aos mandamentos de Deus. Foi para o lugar onde Jesus mandou e permaneceu lá. Até o dia que Jesus mandou ele permanecer.
Por ele ter permanecido, os seus olhos foram abertos. E ele se transformou de treva para luz. Eu poderia falar a importância. Teve um encontro com Cristo. E por que não é um seguidor dos mandamentos de Cristo? E por que a vida não prioriza as coisas de Cristo? Se nós somos seguidores de Cristo, irmãos, a nossa prioridade é o reino. A nossa prioridade é o reino. Não esqueça isso. Tem que ser o reino. Nós somos crentes em Jesus. Nós não andamos conforme o mundo. Não, irmãos. Me disseram assim: pastor, o senhor tem que se acostumar com o evangelho da manha. Não pode pregar arroz com feijão para os irmãos, que eles vão se entristecer. Eu duvido um crente dessa igreja que está aqui essa noite se entristecer. Não vai. Sabe como se entristeceriam? Esqueci até a palavra agora. Era se eu dissesse assim: irmãos, Deus está mandando um carro para cada um de vocês. Aí vocês iam sair daqui para pegar o carro, chegar lá fora, não tem carro nenhum. Aí vocês iam se entristecer. É mentira o que eu estava pregando. Agora quer ver a verdade? Seja santo como eu sou santo, em toda a vossa maneira de ser. Porque o que está, irmãos, para acontecer na nossa vida, nenhuma riqueza desse mundo é capaz de pagar o nosso passaporte para a eternidade. Agora, a nossa fidelidade a esses estatutos nos garante o direito de, quando a trombeta soar, nós estarmos na eternidade com Jesus Cristo. Aí a gente sai daqui feliz, sabe por quê? A minha esperança, a minha vitória não está nas coisas desse mundo, está no porvir, está nas coisas de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, persevere. Está aqui o apóstolo Paulo passou a ser um seguidor de mandamentos. Jesus disse: tem mais coisas. O que é que um crente faz? Um crente tem um encontro verdadeiro, um crente anda por caminhos diferentes, um crente obedece mandamentos, um crente testemunha da sua fé. Agora eu vou terminar, porque eu sou obediente ao horário, não é? Um crente é batizado, ele cumpre as ordenanças da igreja. Mas para que eu tenho que ir para a Santa Ceia? Eu vou lhe dar uma justificativa. Se você for crente, ela é suficiente. É porque é uma ordenança de Cristo. Pronto. Se eu digo que é uma ordenança de Cristo, tenho que discutir? Foi Jesus Cristo que mandou. Não tenho que discutir. Se fosse uma coisa minha, olha, Luiz, você tem que vir para a ceia, porque eu estou mandando. Seria algo questionável. Eu não sou pregador de minhas palavras, eu sou pregador do Evangelho. E Jesus deu a ordenança, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele falou no seu discurso, ele diz que a voz que falou com ele, aliás, Ananias, quando falou com ele, diz assim: agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, as ordenanças da igreja se cumpriram. Agora eu vou me batizar, agora eu vou seguir os mandamentos, agora eu vou ter uma vida devocional, porque aqui está falando de invocar o Senhor. Você veja o que mudou a vida do apóstolo Paulo. Você vê, a gente já discutiu aqui que o apóstolo Paulo saía da cidade e procurava um lugar mais calmo para orar, para conversar com Deus. Irmãos, está aqui, no dia que ele se converteu, não foi uma coisa que alguém passou e disse assim: eis que eu vou te dar um revelamento, Manassés. A partir de hoje tu vai orar a Deus. Não, está na Bíblia. Desde o dia que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, que eu tenho que exercitar uma vida devocional com Ele. É por isso que eu perguntei: nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo? E por que, irmão, 90% dos crentes do mundo nunca leram a Bíblia toda? 90% dos crentes do mundo nunca oraram mais de 15 minutos de joelho. Diga aí: eu quero conhecer a irmã Erimar. Quero conhecer lá. Não, vou pegar Eduardo, está aqui, irmã. Depois eu falo do senhor. Está aqui, quero conhecer Eduardo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu digo: eu sei, todos os dias eu vou cumprimentar Eduardo. Pai do Senhor Eduardo. Todo dia eu vou passar. Pai do Senhor Eduardo. Todo dia. Pai do Senhor Eduardo. Pai do Senhor. Tem outro irmão, vem lá, mais prudente que eu, vem lá o irmão Elimar. Aí ele chega: ô irmão Eduardo, posso sentar do seu lado? Pai do Senhor, querido, o que você está achando do dia de hoje? Você está feliz? Aí Eduardo vê o culto de ensino, vai dizer: eu estou feliz.
muito feliz. Mas, homem, tu não chegou ainda agora do trabalho, uma perreira danada, chegou agora do trabalho, se arrumar rápido, tá lá a família, os filhos, para vir para a igreja, ainda diz que é feliz. Eu sou feliz, querido. Sabe por que eu estou aqui essa noite? Sabe por que eu estou aqui essa noite? Porque eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. E a minha vida mudou a partir daquele encontro, a partir daquele momento. E eu vou começar a conversar com o Eduardo. Me diga uma coisa, quem é que vai conhecer mais Eduardo? Aquela pessoa que passou e dava oi todo dia? Ou aquela pessoa que sentou do lado dele e conversou com ele por algum momento? Todos os dias conversava com ele um pouco. Quem que vai conhecer mais? Agora, por que tem crentes, irmãos, que não querem desenvolver essa amizade com Cristo? Nunca oraram mais que 15 minutos de joelhos. Ou seja, não desenvolve intimidade. Não é capaz. Irmão, Irimar está ali. Agora eu tenho que falar no Senhor mesmo. Todos os dias orando no matutino, a gente colocava a mão sobre aquele lugar ali, não é? Olha, às vezes orando aqui, andando de um lado para o outro, Senhor, levanta uma orquestra nessa igreja. Não é? Levanta músicos comprometidos, que quando eles tocam o instrumento, o teu nome seja glorificado verdadeiramente. Tira esses manhosos que a gente não pode dizer, toca mais baixo, eu não vou mais tocar não, pegar meu instrumento e vou embora. Isso não teve um encontro com Cristo ainda. Levanta uma orquestra, Deus responde ou não responde? Quando Deus responde, a gente diz, vale a pena conversar com Ele. Vale a pena conversar, porque Ele escuta o que nós conversamos, irmãos. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos pedir ou pensar. Não é interessante? Aí o apóstolo Paulo vai testemunhando disso. Chega um momento, irmãos, para eu terminar aqui, que eles começaram a ouvir das maravilhas de Deus e começaram a se irar. Sabe por que começaram a se irar? Você lembra do profeta Elias? Imagina, não sei se foi assim, mas você imagina ele olhando os profetas de Baal. Clame mais alto, fale mais alto. Vai que o teu Deus está muito ocupado, não está te ouvindo. Grite mais alto, grita, clama, se retalha, porque a Bíblia diz que se iraram contra o apóstolo Paulo de uma maneira que começaram a rasgar sua veste e jogar pó para cima. Irmão, pode jogar o caminhão de areia todo para cima e dar banho de areia em todo mundo, mas nada cala a voz de um adorador. Nada, irmão, nada, meu irmão, vai ser capaz de separar a comunhão daquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo, do próprio Cristo. É por isso que eu estou falando hoje. Sabe o que nós aprendemos com o testemunho do apóstolo Paulo? Nós, irmãos, temos que ter um encontro verdadeiro com Cristo. Nós não podemos viver na superficialidade. Eu sou pentecostal, irmão. Eu gosto. Eu peguei Pedro outro dia, né? Eu estava ali, peguei Pedro outro dia e comecei a cantar um corinho de fogo, irmã Helena, né? Eu não sabia, Elias estava filmando. Abençoado estava filmando, irmão Samuel. Eu peguei Pedro e comecei a cantar. Diz que é do manto, diz que é do mistério, mas está escondido no pecado de adultério. Diz que é do manto, né? Diz que é pregador, mas não obedece à palavra do pastor. E comecei a cantar um corinho de fogo. Ele olhando ali, sabe por quê? Porque eu gosto do movimento, meu irmão. Eu gosto do movimento. Mas eu sei que o movimento por si próprio, irmão, ele não leva ninguém para o céu. Que leva para o céu. Por que, pastor, que o senhor não pega esse escudo e não aproveita para fazer uns movimentos desses, né? Costuraram o meu nome na boca do sapo. Eu vou lhe dizer o que aconteceu. O Senhor me abençoou e o sapo morreu. Por que você não canta isso? Não vive cantando essas coisas. Sabe por quê, irmão? Porque a prioridade tem que ser testemunhar do encontro verdadeiro com Cristo. Essas coisas são consequências. No final de um culto abençoado, a gente chama do Espírito Santo, daí eu vou lá, pego o microfone e canto, né? Pego o microfone e Manassés dá lugar, livre teclado, e a gente canta um corinho de fogo. Agora, a prioridade tem que ser o reino de Deus na nossa vida. Vida transformada. Isso é o que vai nos levar para a eternidade, irmãos. Isso é o que nos faz ser mais do que vencedores. É termos vida transformada, termos encontro verdadeiro com Cristo. Como pastor de responsabilidade, eu quero terminar o culto
com a pergunta que eu fiz no início dessa mensagem. Irmãos, nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo? Na nossa vida, nem precisa responder, mas que Deus nos abençoe e que Ele nos guarde, que Ele nos dê força, né, irmãos, para nós vencermos as adversidades desse mundo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que eu estou falando de reino? Porque a Bíblia Sagrada diz, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que eu falei disso hoje? Parece um discurso duro, né? Mandando os irmãos converter. Claro, é a Bíblia Sagrada, irmão, eu tenho que pregar a Bíblia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava de madrugada orando, Deus falou comigo. Deus falou comigo que Ele quer abençoar mais essa igreja. E Deus falou algumas coisas comigo que não convém que eu diga para vocês. Mas Deus quer abençoar mais essa igreja. E como Deus quer abençoar a sua vida, eu tenho que pregar arrependimento mesmo. Para nós, irmãos, usufruirmos verdadeiramente das bênçãos. Nós vamos orar por você agora. Porque o Senhor, aleluia, Ele quer pegar a causa que você trouxe, que está guardado no seu coração aí. A providência que você está precisando, e o Senhor quer providenciar sobre a sua vida hoje.